Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Aula Aberta de Vinho, o podcast de vinho mais sincero da podosfera. Aqui a gente abre a boca e solta o verbo, mandando a real sobre o mercado e a produção de vinhos. Eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho comunicando vinho e levando ele para mais próximo dos consumidores. Minha experiência nesse mercado passou e passa pelos campos de marketing, educação e varejo, e eu já trabalhei com vinhos além do Brasil, também em Malta, na Alemanha e nos Estados Unidos. Em 2019, recebi um prêmio como um dos 50 nomes para o futuro do mundo do vinho. E nesse primeiro episódio da temporada 2 do podcast, precisamos falar sobre descaminho e contrabando. Olha, em 2 de fevereiro de 2023, ou seja, tipo ontem, foram quase ontem, figurativo, tá? Tipo ontem. Foram expedidos 16 mandados de busca e apreensão em Chapecó, no estado de Santa Catarina. Isso aconteceu para combater, né, gente, o mercado clandestino de vinho que está, infelizmente, a todo vapor. A Operação Assemblage realizou visitas, né, buscas em estabelecimentos comerciais e até residências em diferentes cidades ali do estado de Santa Catarina. Nessas buscas ainda foram encontradas armas de fogo. Olha, em julho de 2022, de acordo com uma matéria do R7, e que também saiu na revista Adega, cerca de 9 pessoas foram presas na Argentina por tráfico de vinhos. Todas elas, aparentemente, estavam ligadas a grupos como o PCC, Primeiro Comando da Capital, o Comando Vermelho e ao Bala na Cara. Ainda de acordo com essa matéria, 3 pessoas tinham morrido nesses galpões usados para o tráfico e desvio de garrafas de vinho. Ai, mas eu tenho o contatinho no WhatsApp. Ai, mas eu conheço uma pessoa que traz pela metade do preço. Ou, mas essas importadoras de vinho são tão gananciosas, né? Olha, se você trabalha com vinho ou gosta de vinho, certamente já ouviu uma dessas frases. Afinal de contas, os tais contatinhos do WhatsApp brotam mais que chuchu na cerca. E pior, parece que eles ganharam status de herói para alguns consumidores que passaram, ao contrário, a demonizar as importadoras e varejistas que estão diariamente pagando os seus impostos, né? Se isso fosse uma mensagem no WhatsApp, seria uma carinha de palhaço logo depois disso. Mas bora só esclarecer um negocinho aqui, que é a diferença entre descaminho e contrabando. O descaminho é quando um produto que poderia entrar legalmente no Brasil, de alguma forma entra de maneira ilegal. Já o contrabando são itens proibidos, beleza? Olha, uma matéria do portal G1 da NSC de Santa Catarina, em agosto de 2022, contou pra gente em mais detalhes como funciona o esquema do descaminho do vinho no Brasil. Vamos lá. Esse pessoal compra fazendas e propriedades rurais próximas ali à fronteira do nosso país. Eles adquirem as garrafas de vinho diretamente nas vinícolas, sem ultrapassar os limites por pessoa física, ou seja, eles vão lá basicamente como turistas, talvez, e vão comprando e levando essas garrafas para essas fazendas, né, adquiridas aí. Lá nas fazendas, esses vinhos são guardados em chiqueiros, tipo de qualquer jeito, podendo ou não serem reetiquetados com marcas de vinhos famosas e mais desejadas pelo consumidor brasileiro. Os vinhos são então, trazidos para o Brasil em caminhonetes e até caminhões de animais, tá? E todos esses veículos também são oriundos de furto ou então até latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ainda de acordo com essa matéria do G1,
pela NSC, os vinhos são armazenados em centros de laranjas, né, aqui no nosso país já, e são vendidos majoritariamente na internet. Galera, em uma única operação realizada pela Polícia Federal, que foi a Operação Houdini, foram apreendidas mais de 17 mil garrafas de vinho que já tinham entrado ilegalmente no país, e parece que essa turma tinha movimentado cerca de 100 milhões de reais, tá? 100 milhões de reais. Cara, tem muita importadora que não fatura isso no ano, tá? Muita importadora que paga os impostos, faz tudo certinho e não fatura isso no ano. Vocês devem saber que eu sou bastante ativa nas redes sociais e já comentei em alguns momentos sobre os casos de descaminho e contrabando. Daí que uma vez um seguidor resolveu me responder, falando que comprava sim do contatinho do WhatsApp, pois onde já se viu os vinhos terem a margem tão alta. Margem alta, amores. Amores, de onde que vocês estão tirando isso? Margem alta, né? Lucro alto deve ter quem não paga o II, que é o imposto de importação, o ICMS, INSS e tantos outros impostos por aí. Essa galera que tem algum lucro alto. Porque presta atenção nesse mundo, a cadeia, em geral o varejo, mas principalmente, né, o mundo do vinho, a margem de contribuição é de cerca de 30%. Margem de contribuição, não estou falando lucro, tá? Margem de contribuição é a receita de vendas de uma empresa menos os seus custos variáveis, tá? E isso é margem de contribuição, porque ainda tem os custos variáveis, depois a tal da última linha, que é o lucro, tá? Então, se quiser, assiste uns episódios do Shark Tank aí para entender melhor. Um outro exemplo para vocês tangibilizarem bem o que tem acontecido, em setembro de 2022, um container inteiro da importadora Zahil foi roubado. Um dos proprietários dessa importadora, que é super renomada, o Antoine Zahil, conversou com o repórter Saulo Yasuda, da Veja, e disse o seguinte, que ninguém rouba uma carga dessa sem ter para quem vender. Não estamos falando de batedor de carteira, gente. A gente está falando de uma pessoa que rouba um container todo. É óbvio que existe uma estrutura toda por trás disso, não só para planejar um roubo desse, mas para dar vazão a essa quantidade de garrafa, né? O prejuízo estimado da Zahil foi de 700 mil reais. E na época, a empresa, a Zahil, ela repassou em suas redes sociais e tudo mais, o código desses produtos que foram roubados como forma de alerta para que as pessoas não comprassem os vinhos desses lotes, né? Ainda nessa matéria da Veja, o proprietário da Mistral, que é uma outra renomadíssima importadora, o senhor Ciro Lila, conversou com o Saulo Yasuda e disse o seguinte, abre aspas, consumidor que compra vinho ilegal está sendo trouxa, porque vai pagar R$100 por um vinho que custa 200, né, aí no mercado, beleza? Mas vai estar tomando, na verdade, um líquido de qualidade de R$20, fecha aspas. E é por isso, gente, que não, tá? Assim, nós que trabalhamos diretamente com vinho, a gente não respeita nem quem compra, tá? E muito menos quem vende vinho de descaminho. Isso porque o resultado direto no mercado de vinhos é péssimo. E eu vou te elencar 3 razões. A primeira delas é que a gente fortalece a cultura do jeitinho e da vantagem, que são tão enraizados no nosso país, não é verdade? A turma adora levar uma vantagem em alguma coisa e contar para todo mundo que levou vantagem, né? Segundo, a gente desestabiliza o mercado em geral, porque os preços praticados nesses vinhos de descaminho, eles não refletem os preços justos da categoria.
E daí, quem paga todas as suas contas, né, o empresário, o lojista que paga as suas contas, acaba saindo de careiro. Olha lá a carinha do palhaço de novo. Acaba saindo de careiro, sendo que não, tá cobrando um preço justo, um preço de mercado. E aí, um terceiro motivo, que é um motivo plausível também, mas é sobre quem compra, né? Em geral, esses vinhos, eles são vinhos argentinos, né? A grande vinda aí é ali da Argentina, e existem tantos outros produtos no mercado de preço acessível, vindos de Espanha, de Portugal, enfim, de outras origens, você acaba sempre tomando a mesma coisa, meu. E às vezes não reflete a marca que você quer, que você gostaria de comprar. Você tá comprando, banana e levando tomada, assim, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas uma coisa é verdade. Quem conta vantagem por comprar vinho mais barato pelo contatinho, tá sendo mesmo enganado, enganada e só leva vantagem dentro da sua própria cabecinha. Muitos profissionais do mercado de vinho já manifestaram a sua insatisfação com o tema pelas redes sociais, e uma delas é a Kelly Bergamo, Brand Ambassador da Morandé e colunista da Única. Por isso, eu chamei a Kelly para trazer um pouco mais da visão dela sobre esse tema. Ouçam aí a mensagem que a Kelly mandou para a gente. Jéssica, obrigada mais uma vez pelo convite para falar um pouquinho sobre esse tema, que realmente ele é recorrente nos meus canais de comunicação, nas minhas redes sociais. E eu queria falar um pouquinho sobre o que é a reação das pessoas quando eu falo sobre o tema. Porque tem 3 tipos de pessoas. As que conversam comigo e falam, nossa, é isso mesmo, eu posso divulgar, posso, né? Amplificam essa voz. Comunicam para mais gente sobre o que é a ilegalidade dessa prática. Tem aqueles que vêm falando que não sabiam. E tudo bem, embora a nossa lei diga que ninguém pode dizer que não cumpria uma lei porque não a conhecia, a gente dá uma certa confiança aqui, porque o descaminho não é um crime amplamente divulgado. A gente ouve muito falar de entrada ilegal de drogas, de bens ilícitos no país, que daí seria o contrabando, mas não do vinho, né? Esses últimos 2 anos, a mídia não especializada tem divulgado um pouco mais, mas aos poucos a gente vai alcançando mais gente com essa informação, e por isso que é importante falar de quando em quando sobre o tema. E os terceiros são o que parecem que tem uma falsa síndrome de Robin Hood, porque aí vem falando, mas você sabe que os impostos são muito altos, ou que o importador põe uma margem muito alta. Amigo, vamos lá. Imposto todos nós pagamos, em cima do iogurte, em cima do mamão, de tudo que você vai consumir, você vai pagar. E a partir disso, a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Onde está o problema da taxação de imposto? Tá na política que a gente elege. Está lá no nosso problema maior, que é um sistema tributário realmente exaustivo sobre todas as áreas do país. Então, cabe a nós votarmos melhor, eleger melhor os nossos representantes e lutar por uma adequação desses impostos às nossas realidades. Mas isso não te dá o direito, você, Alecrim Dourado, a não pagá-lo. Mas é o cara que não paga porque não está importando, você também não. E isso, mesmo que não reverta diretamente para você, em tese reverteria para a sociedade como um todo. Então, sim, você também é copartícipe nesse crime, você também pode ser penalizado por adquirir um vinho de entrada ilícita no Brasil. O outro ponto com relação à cadeia de distribuição, as pessoas que trabalham nela, e você, dentro da sua ideia, achar que a margem é muito alta e tudo mais, primeiro, a gente tem uma das maiores ofertas de mercado no mundo dentro do Brasil. O Brasil tem vinhos de tudo quanto é país, de todo quanto é procedência e todos os preços. Pague o que ele pode, o que pode caber no seu bolso, dentro de um valor que já inclua impostos e que inclua o que esse importador, o que esse distribuidor faz dentro da sociedade, que é empregar, recolher impostos, trabalhar com qualidade, elevar o setor, ajudar no crescimento de uma área que emprega milhares de famílias. Então, não é um discurso que, para mim, faz sentido. Um outro ponto interessante é falar que cada vez mais se descobre que tem o carinha que entrega lá no seu condomínio, maravilha, mas ele está trabalhando para uma organização muito maior e ela está muito correlacionada a facções criminosas muito importantes e muito perigosas.
Então, já existem casos de crime de homicídio, dentre outros, associados ao descaminho do vinho. A sua mão fica suja nesse crime quando você adquire uma garrafa, e precisamos ser claros sobre isso. E, por fim, não dá para deixar de falar sobre o risco que é o consumo desses vinhos. Primeiro, porque a gente não sabe o que tem dentro. Se não tem licitude, se não passou por todas as análises que a Anvisa, a MAPA e tudo mais exigem para a entrada de um vinho no país, meu amigo, só Deus sabe o que você está tomando. Então, se você se diz conhecedor e compra vinhos desse pessoal, me desculpa, mas você pode estar comprando gato por lebre. E, obviamente, a questão da falta de armazenamento correto, de zelo com essas garrafas, vai provocar também, em qualquer vinho, mesmo que ele seja um vinho de qualidade, uma perda substancial, e você não vai beber da mesma forma como que beberia se comprasse um vinho de importação lícita. Por fim, é importante lembrar que quando você compra de um importador legalizado, você tem direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor, que do tiozinho que te entrega na porta de casa, isso não existe. Então, Jéssica, é um assunto longo, são muitos pontos a serem abordados, mas eu acho que a gente já desata alguns nós desse novelo para que as pessoas repensem um pouco suas condutas na hora de adquirir esses produtos. Obrigada mais uma vez pelo convite e até uma próxima. Bom, gente, ouviram outra opinião, né? O assunto é sério de fato. Quando a gente fala do mercado de bebidas alcoólicas e vinho, o vinho ele é uma fração do mercado de bebidas alcoólicas. Por mais que, de fato, o mercado, o consumo de vinhos tenha crescido nos últimos anos, a gente ainda está falando de um mercado pequeno, sabe? E sofremos muito com esse tipo de má prática, sofremos demais. Parece que quem tá fazendo certo é sempre o otário da história. Então, se você conhece alguém que já tocou no assunto ou que quer ouvir algumas opiniões de especialistas do tema, manda esse podcast para essa pessoa. É importante a gente falar sim, tá? Conversas difíceis, elas precisam ser feitas. O mercado do vinho é um mercado incrível, onde a gente fala de momentos maravilhosos, onde abrir uma garrafa que emociona a gente fala de viagens, mas ainda assim é um mercado e as pessoas que trabalham nele sofrem muito, sofrem demais com esse tipo de prática, tá? Conversas difíceis também precisam ser feitas. Olha, depois me conta o que você achou desse tema. Você pode deixar o seu comentário no Instagram da Vinhos Única, que é @vinhosúnica, ou o meu próprio, @Jéssica Marinzec. E além disso, acessem o site da Única para mais conteúdos de vinho, www.vinhosunica.com.br. As fontes que eu usei para fazer esse podcast, esse episódio, incluem o G1, a revista Adega, a BP Money, a Veja SP e a catv.com. Turma, muito obrigada por ficarem até aqui. Até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau.